Senhor, irmãos, louvamos a Deus por este privilégio tão grande que é estar na sua casa. Como é bom e como é suave que os irmãos estejam em união. Há uma representação muito profunda, muito importante, muito significativa quando nós nos reunimos como uma comunidade, como uma congregação, como um corpo. E louvo a Deus pelos irmãos que estão aqui, pelos irmãos também que estão à distância, pela internet. Irmãos, nós vamos nesta noite meditar em dois textos da palavra de Deus, dentro da nossa série Detox para a Alma. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Dias que são caracterizados como dias maus. Dias em que a palavra de Deus diz que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele ataca com mais veemência, de forma mais agressiva, de forma mais sofisticada, a ponto de nós precisarmos examinar os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque, naturalmente, se um espírito não procede de Deus, a gente já notaria com muita facilidade. Mas se é preciso examinar os espíritos, é porque há o perigo de interpretarmos como sendo de e não é de Deus. Dias, queridos irmãos, de altíssima poluição espiritual, porque vicejam doutrinas de demônios que são expostas com muita técnica, com muita teoria, com muita lógica. E, queridos irmãos, tudo isso vai fazendo com que as nossas almas, elas fiquem sobrecarregadas, espiritualmente falando e também emocionalmente falando. Então, nós temos durante esses meses procurado a orientação do Espírito Santo, a inspiração do Espírito Santo e da Palavra de Deus, para examinar esses temas que, pela misericórdia do Senhor, nós temos todas as quintas nos debruçados sobre esses temas, procurando que o Senhor nos abençoe e que as nossas almas sejam elevadas para patamares maiores e como consequente crescimento. Queridos irmãos, a mensagem de hoje eu coloquei como título A Esfoliação da Alma. Nós vamos ler o primeiro texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 2, a partir do versículo 13. Depois trataremos desse tema com a graça do Senhor. Assim nos diz o Evangelho. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo,
e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Amém. Uma segunda leitura, irmãos, no Salmo 19, livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 19, a partir do versículo 7, que nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Como disse aos irmãos, o tema desta mensagem é a esfoliação da alma. O que é esfoliação? O que é esfoliação? As irmãs sabem bem. Esfoliação é uma limpeza profunda da pele. Para quê? Para eliminar primeiro as sujeiras que ficam nos poros, que se acumulam, para eliminar as células mortas, porque a esfoliação ajuda na renovação da pele, eliminando as células mortas da superfície da pele e estimulando o aparecimento de novas células. E o resultado é uma pele mais linda, uma pele lisinha, uma pele mais jovem, uma pele sedosa, uma pele uniforme. Segundo os especialistas, a esfoliação, além de limpar a pele de maneira profunda, evita cravos, espinhas, pelos encravados, remove manchas na pele, melhora a circulação e também serve para... Quem que está falando? A irmã. Serve para evitar rugas. Que mais? Aquelas marcas de expressão. Ok? Prepara a pele para receber uma hidratação. Não vão sair daqui agora correndo, espera terminar o culto, hein? Para fazer esfoliação. Nós poderíamos dizer que esfoliar é preciso, porém, no tempo certo, com os produtos certos, seja
a esfoliação física, seja a esfoliação química, que é feita com produtos à base de ácidos. Isso quando não dá aquela, como é que fala, uma rejeição ou uma alergia. Alguém já teve alergia aqui com esfoliação? Precisa ver quem não teve, né? É verdade, Marcos. Queridos irmãos, da mesma maneira que a esfoliação faz bem para o corpo, e todos nós fazemos, até porque quando nós tomamos banho e enxugamos o corpo, friccionando a toalha, ou usamos uma bucha, nós estamos fazendo uma esfoliação. A esfoliação, ela faz bem para o corpo. E da mesma maneira, irmãos, que a esfoliação do corpo faz bem, nós temos que fazer uma esfoliação de nossas almas, esfregando para que ocorra uma limpeza profunda, que se traduz por refletir sobre os nossos caminhos, reavaliar e permitir que o Espírito Santo tenha a oportunidade de trabalhar em nossas vidas. Permitir que o Espírito Santo tenha espaço para realizar transformações espirituais em nossas vidas. Nós precisamos regularmente nos submetermos a uma esfoliação da alma. Seria uma espécie de polimento da alma. Eu penso que nós precisamos cooperar com o Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo fazer o seu trabalho. E não é porque nós temos 20 ou 30 anos de crente que nós não podemos corrigir um rumo que estamos indo. Mas ou não é o melhor caminho, ou não é o rumo correto. E se for necessário, não há nenhum problema de nós fazermos uma curva de 180 graus. Uma curva de 180 graus é quando nós estamos caminhando nessa direção e eu faço uma curva de 180 graus e vou em outra direção. Não é nenhum demérito, meus queridos irmãos, na vida cristã ou na vida espiritual, nós fazermos alguma correção de rota. Mesmo que alguém nomine isso ainda de uma conversão, não há nenhum problema. O ministério do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo está em uma profunda ação aqui na terra, para que nós nos purifiquemos de toda injustiça. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, queridos irmãos, a esfoliação da alma, ela passa
pelo perdão, que advém da confissão, e passa também pela purificação. Purificação. Davi, no Salmo 51, versículo 7, ele disse: purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Glória a Deus! Um homem inspirado pelo Espírito Santo. Um homem segundo o coração de Deus. E ele faz esta oração publicamente. Aleluia. Ele queria um pouco mais do que perdão. Ele queria a purificação. Porque a purificação, irmãos, é uma limpeza mais profunda do que o perdão. Glória a Deus. Ela ocorre em decorrência ou como consequência ou resultado do perdão. Mas ela é algo mais. É o passo seguinte. A purificação. Porque é a remoção de todos os defeitos. É a remoção de todas as impurezas. Zacarias, no capítulo 13, versículo 9, ele fala sobre a purificação por meio do fogo. Nós sabemos que o Espírito Santo é simbolizado pelo fogo. O Espírito Santo trabalha na nossa purificação. Porém, as provas e aflições também simbolizam ou são simbolizadas pelo fogo. É o fogo das provas e das aflições. Então, queridos irmãos, o Senhor nos perdoa, mas Ele não somente nos perdoa, Ele também nos purifica de toda a injustiça. Tito capítulo 2, versículo 14, diz a respeito de Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar, ato seguinte, purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O Espírito Santo está trabalhando, irmãos. O Espírito Santo está investindo em nós. O Espírito Santo está empenhado em fazer com que nós reflitamos a imagem de Deus, o Pai. A imagem de Jesus Cristo em um mundo que está em densas trevas. E nesse mundo em densas trevas, o Espírito Santo está trabalhando para que nós sejamos a luz do mundo. Glória a Deus. Agora, esse é um processo, irmãos. Seria muito bom que fosse possível a gente organizar, arrumar as nossas casas, os nossos escritórios, as nossas vidas, em uma questão de, digamos, 10 segundos. Só que não é possível. Para uma limpeza mais profunda, é preciso um pouco mais de investimento, de tempo, de determinação. É um processo. E vamos ser absolutamente claros. A salvação ocorre no momento em que você creu na palavra, creu em Jesus Cristo e o confessou. Você está salvo e perdoado. Agora, a purificação, ela, das nossas almas, ela não é de um minuto para outro. Ela é um processo. Nós lemos 2 textos. No primeiro texto, o apóstolo João, o nosso escritor, ele diz que era a época da Páscoa. Como nós sabemos, a época da Páscoa
Era a época do ano em que o povo judeu celebrava e celebra a sua liberdade. E eles então se lembrariam da época em que Deus os resgatou de uma vida de escravidão no Egito, escravidão e pobreza nas mãos dos egípcios. E na época da Páscoa, eles não apenas lembravam-se do que Deus fizera, mas eles celebravam aquilo que Deus fizera ao resgatá-los de uma vida de escravidão no Egito e tornar cada um deles uma pessoa livre na terra prometida, a terra que manava leite e mel. Então, a Páscoa era um tempo de lembrança, um tempo de recordação, um tempo de reflexão, um tempo, evidentemente, de regozijo e de celebração. E eles celebravam o grande presente que Deus havia dado a eles por meio do seu santo servo Moisés, que era a Torá, a palavra viva de Deus. Independentemente de todas as circunstâncias, eles celebravam, e com muita razão, porque eles eram pessoas livres no corpo, livres na mente e livres na alma. Glória ao nome do Senhor Jesus. E era também, meus amados irmãos, a hora em que eles podiam fazer uma limpeza. Em Êxodo capítulo 12 e versículo 15, é aqui que eu quero que nós cheguemos. Deus havia ordenado aos israelitas que retirassem de suas casas, antes daquela primeira noite de Páscoa, todo o fermento. Havia um protocolo a ser realizado para que eles pudessem entrar naquele descanso que Deus havia preparado para eles depois daqueles longos anos. E depois, meus amados irmãos, o tempo passou e aquele mandamento de purificação das suas casas e purificação, por óbvio, dos seus corações. Esse mandamento tornou-se parte integrante da cultura e também dos deveres religiosos deles para com Deus. A preparação do lar e a preparação do coração. Porque para que uma casa fosse um ambiente onde poderia ser celebrada a Páscoa, essa casa deveria estar completamente limpa, de alto a baixo. Também, para a realização dessa solenidade, conforme os irmãos viram, no versículo 15, que era uma solenidade de 7 dias, era preciso fazer um pouco mais em relação à alma. Era preciso, além da limpeza da casa, removendo qualquer espécie de sujeira e até mesmo de fermento, era preciso também, no que tange ao coração e a alma, era preciso também estar de coração preparado e de alma preparada para poder realizar esta celebração. Então, irmãos, quando nós lemos a história de João sobre Jesus, foi durante essa época
em que as pessoas naturalmente estavam limpando as suas casas e limpando as suas vidas, que Jesus se dirigiu para o templo. E as pessoas então estavam fazendo o seu melhor. As pessoas estavam fazendo tudo o que lhes era possível para remover das suas casas e das suas vidas tudo o que pudesse ser considerado imundo, tudo o que pudesse ser considerado profano, para preparar as suas casas para celebrar a Páscoa de uma maneira inteligente, de uma maneira agradável a Deus, de uma maneira que fosse aceita diante do Senhor, e não celebrar a Páscoa de uma forma que fosse caracterizada como sacrifício de tolos. E é nesse contexto, exatamente, que Jesus vai para o templo e ele diz: é preciso limpar a casa de meu pai. Casa de meu pai. Os irmãos se lembram daquele episódio registrado por Lucas no capítulo 2? A história de Maria e José tentando encontrar Jesus, e eles procuraram Jesus por todas as partes, por toda a cidade de Jerusalém, e finalmente eles encontraram Jesus sentado entre os escribas, os doutores e os professores do templo. E em Lucas, capítulo 2, versículo 49, Jesus disse a eles: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E agora nós vamos encontrar Jesus no templo de Deus, na casa de seu pai. E o templo, para Jesus, era mais do que um edifício. Aquele comércio talvez fosse necessário, mas não naquela forma como ele era praticado. E decididamente, o templo deveria ser mais do que uma construção de comércio para os israelitas. O templo deveria ser mais do que um local para o aprendizado da lei de Deus, para o aprendizado da Torá. O templo era para ser mais do que um lugar onde alguém traria as suas ofertas e os seus sacrifícios. O templo estava destinado a ser a casa de Deus aqui na terra. O templo era o lugar onde havia intimidade com Deus, onde havia a presença de Deus, onde Deus ordenava a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. O templo, ele foi projetado como um lugar especial, um lugar sagrado, onde o homem e Deus pudessem desfrutar de uma comunhão que fora interrompida no Éden. Ali no templo havia intimidade com Deus. E Jesus então chega no templo e ele viu que era necessário fazer uma limpeza naquele templo, porque quando ele começou a andar no templo, ele ficou horrorizado com o que ele viu. E ao invés de ser a casa de seu pai, aquele local tornara-se um ponto de negócio. Aquele local tornara-se um ponto de encontro, quando aquele local era um local de oração,
era um local de adoração, era um local de intimidade com Deus. Glória a Deus. Segundo, irmãos, os historiadores, naquela época, ninguém poderia comprar um sacrifício ou oferecer um sacrifício adquirindo com moedas gentias, porque as moedas gentias traziam a imagem de César. E todas aquelas moedas romanas, gregas, ou outras moedas gentias, retratavam a imagem do imperador ou de outro governante, segundo o valor daquela moeda sobre elas. E, portanto, elas eram, de acordo com o segundo mandamento, eram consideradas profanas, Êxodo capítulo 20 e versículo 4, e aquele dinheiro não servia para a aquisição de um sacrifício. E como resultado, evidentemente, aquele dinheiro tinha que ser trocado pelo dinheiro do templo. O dinheiro do templo, sim, era considerado um dinheiro sagrado, era um dinheiro que era cunhado no próprio templo e não trazia a imagem de nenhum imperador ou governante. Então, podia-se usar esse dinheiro para comprar um sacrifício. Agora, o problema não era em si realizar o câmbio em alguma dependência do templo ou da proximidade do templo. O problema era que os cambistas exploravam os pobres, exploravam os necessitados. Desde sempre, Deus nunca quis que o seu povo se orientasse pela lei da oferta e da procura. O povo de Deus tem um outro padrão. O padrão do povo de Deus é um padrão de justiça. Glória a Deus. Então, irmãos, se não houvesse o câmbio, seria impossível que algumas pessoas oferecessem sacrifício a Deus. Então o problema não era o câmbio. O problema eram os corações injustos. Deus sempre quis que os injustos fiquem longe dele. Então, queridos irmãos, com isso, a atmosfera ao redor do templo não se parecia com a casa de Deus, mas, como o próprio Jesus expressou, parecia como uma reunião de ladrões. Então as coisas ali no templo estavam bagunçadas. E Jesus então começa a colocar as coisas em ordem. O templo era a casa do Pai. E Jesus, como Filho de Deus, ele começa a realizar uma limpeza profunda no templo. Glória a Deus. Irmãos, hoje nós sabemos que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, por superior que seja a arquitetura. Deus habita dentro de cada homem e de cada mulher. Estes sim refletem a imagem de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Da mesma maneira que Deus habitou
A sua presença estava ali no templo, a sua presença era visível. Hoje, Deus habita em cada homem e em cada mulher, e a sua presença pode ser visível nesse homem e nessa mulher, onde Deus faz a sua habitação. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, era preciso fazer uma limpeza ali no templo, porque o templo, ele precisava parecer mais com o céu. As coisas que aconteciam ali no templo precisavam ser coisas que tivessem alguma coerência com as coisas que normalmente aconteciam no céu, porque a presença de Deus era visível ali. Então, Jesus fez o que muitos de nós fazemos. Ele começou a limpar o templo, e as suas atitudes foi de uma limpeza muito profunda. Existe uma tradição, irmãos, da limpeza da primavera, que é limpar a casa para a estação da primavera. Quantos irmãos já ouviram falar na limpeza da primavera? Nunca ouviram falar? Já ouviu falar, irmão? Amém. Limpeza da primavera é mais do que uma faxina. É uma limpeza mais completa. É como se a primavera representasse um recomeço. E aqui, a primavera, este ano começou no dia 22 ou 23 de setembro. Então, a limpeza, chamada limpeza da primavera, é uma preparação da casa para esses meses da primavera. Como disse aos irmãos, uma limpeza mais profunda. Seria uma limpeza que envolveria tirar tudo dos armários, limpar em cima dos armários, limpar as prateleiras, limpar dentro das gavetas, jogar fora coisas quebradas, doar coisas que não se usa mais, limpar as janelas, limpar a varanda, limpar a churrasqueira. Eu acredito que isso aí vem um pouco da nossa herança espiritual, que remonta ao capítulo 12 de Êxodo, como a primeira Páscoa. Eu vi uma lista, irmãos, com algumas coisas que uma pessoa pode fazer durante a limpeza de sua casa para a primavera, uma espécie de checklist, porque às vezes a pessoa vai limpando a casa, mas é uma limpeza assim, uma faxina aqui, com pressa e tal. Essa é uma limpeza mais demorada. E eu vou passar para os irmãos de maneira mais pormenorizada essa limpeza. Depois, se você quiser esse checklist, eu posso dar para você. Primeiro, limpar os quartos de dormir. Primeiro, aspirar e virar os colchões. Aspirar os colchões e virar os colchões. As irmãs já observaram quando você faz uma aspiração no colchão, o que sai de sujeira que está acumulada no colchão? Já observaram isso? Quando você usa aquele aspirador com água, junta coisas assim. Eu não acredito que eu estava dormindo nesse colchão
com tanta sujeira. Aspire e vire os colchões. 2. Lave ou leve para a lavanderia edredões, cobertores. Cobertor que fica não sei quantos anos sem lavar. Almofadas, tapetes e cortinas. Limpe espelhos. Limpe portas e janelas. Lave persianas. Limpe as luminárias de teto e parede. Tem umas luminárias, eu já fui em casa assim, vi luminárias que tinha mosquitos de 3 anos, que ficaram lá 3 anos sem tirar os mosquitos das luminárias. Aspire cantos do teto, eliminando eventuais teias de aranha ou pó acumulado. Limpe os rodapés, os cantinhos. Esfregue e insere ou passe algum produto no chão. Limpe os dutos ou aparelhos de ar-condicionado. Os aparelhos de ar-condicionado, irmãos, representam um perigo muito grande para a saúde, se não forem limpos. Troque o filtro do ar-condicionado. Limpe os armários, inclusive a parte de cima, para tirar o pó acumulado de 5 anos e objetos que foram ali jogados. Já viu? Tem gente que pega, isso aqui está quebrado, vou jogar aqui em cima. Não tem isso? Organize as gavetas e aproveite para fazer a troca das roupas de inverno, que já não serão usadas pelas roupas de primavera, verão. Por exemplo, as mulheres usam botas no inverno, que não serão usadas na primavera. Essas botas precisam ser guardadas, sim ou não, irmãos? Ou vão ficar ali? Escritório. Aspire e vire as almofadas dos sofás e cadeira. Lave ou leve para a lavanderia, almofada, tapetes e cortina. Limpe portas e janelas. Lave persianas. Limpe as luminárias do teto da parede. Aspire cantos do teto, eliminando teias de aranha. Limpe os rodapés. Esfregue e insere o chão. Limpe os dutos de ar-condicionado. Troque o filtro do ar-condicionado. Retire todos os livros das prateleiras e aspire-os. Aproveite para organizar papéis. Não se esqueça que o lixo é o melhor amigo do homem. Organize papéis. Aspire por trás dos computadores. Organize os cabos dos computadores. Nós estudamos uma vez aqui a respeito como ter a mente de Cristo. E uma das coisas que nós chegamos à conclusão, os irmãos que estavam aqui vão se lembrar, é que uma mente semelhante à mente de Cristo é uma mente organizada. As coisas estão organizadas. Você abre a gaveta, não tem roupa jogada para lá, com todo respeito às irmãs, calcinhas jogadas para lá, está tudo no seu devido lugar, dobrado, cores com cores, camisetas com camisetas, tudo no seu devido lugar. Sala de estar. Novamente, aspire, vire as almofadas, lave as almofadas, limpe espelho, limpe porta, limpe janela, lave persianas, limpe as luminárias, aspire os cantos do teto, limpe os rodapés, esfregue o chão, limpe os dutos, limpe os aparelhos de ar-condicionado, troque o filtro do ar-condicionado. Se tem uma lareira, limpe a lareira, limpe a churrasqueira, guarde os utensílios da lareira. Sala de jantar. Aspire as cadeiras, leve as almofadas para lavar, lave os tapetes, lave as cortinas, limpe as coisas, limpe os espelhos, limpe portas, persianas, rodapés, esfregue o chão, insere o chão, limpe dutos, aparelhos, tal. Na cozinha, limpe,
lave, limpe, lave, esfregue, limpe, limpe, aspire cantos, limpe, limpe o forno e o micro-ondas, limpe a geladeira, limpe o congelador, elimine aqueles alimentos que já estão vencidos, fora do prazo, afaste a geladeira e o congelador para aspirar por detrás e por baixo, retire tudo dos armários, limpe, substitua o papel de forrar as prateleiras, reorganize louças, alimentos, limpe o exterior dos armários, banheiro, limpe, esfregue as banheiras com duchas, com água sanitária, limpe vidros, azulejos, espelhos, portas, janela, cantos, esfregue, lave tapetes, lave cortina, faça uma limpeza dos armários, tire os medicamentos vencidos, os cosméticos vencidos, outros produtos vencidos, limpe a varanda, limpe, lave, 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 lave o exterior da casa, lave as paredes, verifique o estado das portas, das janelas, lave o exterior, limpe, lave, prepare, prepare. Jesus falou uma coisa muito certa. Aliás, tudo que ele falou é certo. Mas ele disse que se nós não entendermos de limpeza da nossa casa, como que nós vamos entender de limpeza espiritual? Ele disse, se vocês não entenderem das coisas materiais, como vocês vão entender as celestiais? Então, irmãos, só de escutar isso daqui já nos cansou um pouco. Como nós falamos, é preciso ter paciência, é preciso ter determinação, é preciso investir tempo para isso. Há um provérbio antigo que diz: Roma não foi limpa em um dia, nem serão nossas casas ouvidas. E ainda tem aquele pormenor. Sempre que a gente vai fazer alguma limpeza, a gente acaba achando uma série de coisas que estavam perdidas, perdidas dentro de casa, e a gente acaba encontrando. Agora, irmãos, esse checklist, ele é ótimo quando nós estamos limpando nossa casa, organizando o nosso escritório, organizando aquela despensa onde a gente vai jogando tudo que quebrou. Agora, o que nós podemos fazer para limpar, para esfregar, para polir as nossas almas? Porque nós precisamos ter a certeza de que quando Jesus vier, nós estaremos totalmente prontos, sem defeito, sem mácula, sem ruga. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, a purificação das nossas almas, a limpeza das nossas almas, é algo que deve merecer a nossa especial atenção. Eu acredito que de vez em quando nós precisamos pegar uma vassoura, pegar um esfregão, pegar um balde
e às vezes pegar um trator. O que eu vou falar aqui não é a título de denegrir ninguém. Mas quando nós viemos para esta congregação, nós tiramos 7 caçambas de lixo, de entulho, que estavam nos arredores aqui da igreja. Nós não podemos, irmãos, permitir que isso aconteça em nossas almas. Nós não podemos deixar o tempo passar e a gente ir acumulando entulhos, sujeiras em nossas almas. Da mesma maneira que nós vamos à nossa casa e fazemos uma organização, fazemos uma limpeza, nós precisamos fazer isso nas nossas próprias vidas. Agora eu estava pensando em algo, quando eu era criança, minha mãe costumava dizer, eu fui criado na igreja, e às vezes na igreja as pessoas acabam olhando muito a vida dos outros. Graças a Deus, que nós aqui nesta igreja não temos tal costume. Mas minha mãe sempre dizia, você cuida da sua vida e deixa a vida dos outros em paz. Porque vamos ser francos, irmãos, o tempo já é pouco para que nós cuidemos de nós mesmos e garantir que todos os espaços, todos os quartos de nossos corações estejam limpos, estejam organizados. Então, vamos falar claramente, nós não precisamos ser um inspetor de limpeza da vida dos outros. Tem gente que é inspetor. Qual a sua profissão? Eu trabalho de inspetor de limpeza da vida dos outros. Nós não precisamos monitorar a vida de outras pessoas. Há uma palavra de Jesus em Mateus capítulo 7 e versículo 3, no Sermão da Montanha, onde ele disse que nós não podemos cair na tentação de ver a poeira na vida dos outros, quando nós estamos atolados no barro. Na verdade, ele disse, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Evidentemente, se alguém pedir ajuda, a nossa ajuda, nós devemos fazer o melhor para ajudar essa pessoa. Mas, queridos irmãos, na maior parte do tempo, nós não podemos investir o nosso tempo para analisar a vida de alguém. Quem faz isso? O Espírito Santo. E se a pessoa não quer se submeter ao Espírito Santo, o melhor que nós podemos fazer é orar por esta pessoa. João capítulo 16, versículo 8, Jesus disse que quando o seu Espírito Santo viesse, ele convenceria as pessoas do mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem convencerá. E é muito interessante, irmãos, aqui, eu fiquei atentando muito hoje à tarde, quando estava preparando esta mensagem, porque aqui diz que o Espírito Santo convencerá. Aqui não diz que o Espírito Santo veio para julgar ou veio para condenar, mas que o Espírito Santo veio para
capacitar a pessoa a ter uma vida de santificação. Então, irmãos, limpar as nossas casas espirituais. Eu vou falar para os irmãos, é um trabalho de equipe. Uma equipe composta por 2 pessoas. Você e o Espírito Santo. Davi, quando orou, ele orou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ele nem foi procurar o grande profeta Natã. Ele não foi procurar nenhum dos homens consagrados lá do templo. Então, irmãos, essa equipe, você e o Espírito Santo, dará conta de organizar esse templo que é você, organizar essa casa de Deus que é você. Glória a Deus. E você e o Espírito Santo juntos conseguirão organizar tudo de uma maneira que agrada a Deus. Aleluia. Às vezes o nosso próprio coração quer só borrifar um pouco de aerossol, não tem aquelas químicas, tá aquele mau cheiro, a gente que cheiro gostoso. Porém, passado algumas horas, aquele cheiro que estava mal se torna pior. É preciso remoção, e só o Espírito Santo é que pode nos dar a coragem e a força de remover tudo que pode causar mau cheiro em nossas vidas. Oh, aleluia. Somente o Espírito Santo, irmãos, pode verdadeiramente purificar uma pessoa, limpar, santificar, transformar. Somente o Espírito Santo nos ajuda a expulsar o pecado, seja ele de qual sorte for. Somente o Espírito Santo nos ajuda a expulsar o pecado de nossa vida. Agora, se nós estivermos dispostos a fazer uma esfoliação da alma, o Espírito Santo vai nos ajudar. Então, queridos irmãos, com tudo isso em mente, nós precisamos tomar a iniciativa e podemos fazer. Como começar? Onde começar? E onde isso vai levar você? Eu creio, meus queridos irmãos, que Deus tem novos patamares espirituais para que nós galguemos. Porém, nós precisamos entrar por esse processo superior de santificação para que nós possamos alcançar esses patamares. Que patamares? De revelações, de oportunidades. Glória a Deus. De ser um vaso, um instrumento nas mãos de Deus. Porque Deus ainda quer fazer coisas que vão abalar esta terra. E Deus vai usar pessoas comuns como nós para realizar essas grandes obras no meio da terra. Então, irmãos, eu gostaria de já ir encerrando e dizer para os irmãos que
ao longo desses eu tenho notado que para realizar uma limpeza, seja na nossa própria vida, nós não podemos achar que isso vai acontecer numa velocidade espantosa. É preciso tempo, é preciso investimento. Remover sujeira exige tempo. Exige tempo. Eu ainda sou assim, mas como já sou mais antigo, eu me lembro que para remover a sujeira da roupa, tinha que lavar a roupa, aplicar um produto, deixar ela ali durante um certo tempo, para que depois aquela roupa pudesse receber lavagens com a água sucessivas, até que aquela sujeira desaparecesse. Isso exigia um trabalho repetitivo e exigia paciência. O mesmo acontece com o polimento. Para polir algo, a fim de que aquilo fique brilhando, é preciso ter paciência, é preciso repetidas vezes passar o produto que vai trazer aquele polimento. No entanto, o resultado final é incrível. Eu acredito que todos nós amamos quando chegamos em uma casa e aquela casa está limpa, aquela casa está com cheirinho de limpeza, é gostoso estar ali, é uma alegria estar ali. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 2 e versículo 15: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, e que esse bom perfume de Cristo, ele é observado nos que se salvam e também nos que se perdem. Eu anotei aqui: um carro limpo por dentro e polido por fora é lindo, é gostoso dirigi-lo, mas isso leva tempo, leva investimento. Da mesma maneira, uma vida limpa, uma vida que foi polida pelo Espírito Santo, é uma vida que brilha, e é um brilho que não pode ser oculto. Jesus disse em Mateus capítulo 5 e versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Este, meus amados irmãos, é o tempo de nós passarmos pelo raio-x de Deus, é o tempo de nós passarmos pelo fogo de Deus, um fogo que queimará toda a sujeira, que queimará toda a escória e que nos deixará santos. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Um fogo que transformará as nossas vidas, porque a purificação com esse fogo, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Vamos permitir, irmãos, porque, como falei para os irmãos, um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Vamos permitir que o Espírito Santo faça o seu trabalho. Não vamos dificultar o trabalho do Espírito Santo. Vamos falar: Senhor, eu quero ser purificado de dentro para fora, para que nós possamos trazer o brilho de Cristo no nosso olhar, nas nossas palavras, no nosso andar. E as pessoas vão falar: o que acontece que você tem tanta paz?
O que acontece é que você tem tanta alegria. De onde vem isso tudo? Eu preparei esta mensagem, irmãos, com muita fé e com muito otimismo, crendo que nós vamos, e eu espero que nós façamos, e eu espero que cada um de nós nesta noite, aqui presentes ou à distância, esteja dizendo: olha, eu vou permitir que o Espírito Santo faça o seu trabalho. Eu vou trabalhar em cooperação com o Espírito Santo. Eu vou abrir o meu coração para que o Espírito Santo possa fazer esse trabalho. Curve a sua cabeça, por favor. Ó Senhor, nós lutamos com algumas coisas que ainda nos escravizam, que nos levam, Senhor, a ações e a reações que são incompatíveis com o caráter do Espírito Santo. São atitudes, são palavras, são gestos, são expressões, são sentimentos incompatíveis com a santidade do Senhor. Mas há em nós uma voluntariedade, porque voluntariamente nós nos abrimos para que o Espírito Santo faça o seu trabalho, para que o Pai faça o seu trabalho. Sabemos que a cirurgia e que a poda são doloridas. Sabemos que o fogo às vezes é dolorido. Mas, Senhor, nós estamos nos colocando diante da Tua presença, contanto que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, contanto que nós tenhamos o bom cheiro de Cristo, contanto que nós sejamos esta luz que brilha, Senhor, nas trevas. Vem, Senhor, trabalhar em nós. Nós precisamos da limpeza profunda, e nós estamos disponíveis para a limpeza profunda. Toda vara que dá fruto, o Pai limpa para que produza mais frutos. Limpa, Senhor. Nós queremos produzir mais frutos. Nós queremos produzir muito fruto. Frutos que engrandeçam o Teu nome. Frutos que glorifiquem. Frutos que edifiquem. Frutos, Senhor, que transbordem desta vida para a eternidade. Eu oro por cada irmão. Eu oro por cada irmã, para que cada um de nós, Senhor, possamos alcançar o Teu projeto. Em nome de Jesus Cristo, santifica-nos, purifica-nos, lava-nos, ajuda-nos, em nome de Jesus. Digamos amém. Louvado seja o Senhor.